Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ucrânia denuncia novos ataques perto da maior usina nuclear da Europa. Novo Enem vai incluir questões das áreas escolhidas pelos candidatos. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Dinheiro na conta em 3 cliques pelo app. A Ucrânia entra nesta terça-feira no 20º dia de ocupação russa e novas explosões foram ouvidas perto da usina nuclear de Zaporizhia. Segundo autoridades ucranianas, o exército russo fez ataques aéreos na região. A maior usina da Europa já tinha sido atingida por bombardeios russos no começo do mês. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu ao parlamento do país que estenda a lei marcial. A medida substitui leis e autoridades civis por leis militares. E o apresentador Roberto Cabrini foi até os prédios bombardeados pelos russos nesta segunda-feira e viu de perto o desespero dos moradores que perderam tudo. Kiev, a capital do país, alvo dos mísseis russos logo pela manhã. Rapidamente, o fogo se espalha pelo prédio. Pânico e desespero. Enquanto parte da equipe apaga as chamas, os outros bombeiros resgatam os moradores. Eu vi a tragédia da fumaça e depois a explosão. Eu vi tudo de uma varanda em um prédio aqui ao lado. Chegamos ao local pouco depois da explosão. O ataque aconteceu quando o dia estava apenas começando, por volta das 5 da manhã. Pedaços do míssil russo podem ser vistos e encontrados aqui. Nós estamos a uma distância relativamente pequena de Irpin, uma área intensamente atingida, onde têm sido registrados combates entre forças russas e ucranianas. Enquanto a gente anda por aqui, mostrando os estragos, vejam só, nada sobrou desse prédio de 9 andares. Nós escutamos dessa distância novos disparos, novas bombas explodindo. É um cenário de imensa destruição. Pelo menos 60 apartamentos foram totalmente destruídos. Saindo do local, encontro a psicóloga Alexandra. Ela está inconformada com a destruição da casa da mãe. Ela desabafa assim que nos vê. A casa ficou totalmente destruída e então inundada. Tivemos tempo apenas para pegar alguns documentos. Fugimos com a roupa do corpo. Outro ataque com míssil russo destrói 2 prédios no distrito de Korenivka, em Kiev. 2 ônibus também são atingidos e pelo menos uma pessoa morre. São as ironias da guerra. Enquanto as delegações de Rússia e Ucrânia falavam sobre a possibilidade de paz, um míssil russo atingia em cheio esse prédio residencial, aqui no distrito de Obolon. Um prédio de 9 andares e o nível de destruição impressiona. Vejam só, aqui ficou reduzido esse prédio residencial. Pelo menos 2 pessoas morreram aqui. À medida em que avanço pelos escombros, conheço outras vítimas nesse cenário desolador. Esse é seu Valery, um aposentado de 79 anos. Como as pessoas podem fazer isso com as outras? Questiona ele. O senhor Valery, de 79 anos, está desolado. Ele morava aqui nessa residência, nesse apartamento do 1º andar. Ele não se conforma do seu lar ter sido reduzido a isso. Logo deixamos o local bombardeado. E quando chegamos ao hotel, as sirenes que alertam para um possível novo ataque voltam a soar. É a sombra da guerra se aproximando cada vez mais da capital da Ucrânia. Um ataque aéreo russo atingiu uma base militar em Yavoriv, perto da fronteira com a Polônia. A Rússia diz que matou 180 mercenários estrangeiros e destruiu armas oferecidas por outros países. E ainda acusou a Ucrânia de bombardear a cidade separatista de Donetsk, onde 23 pessoas morreram. A Ucrânia nega e diz que a Rússia simula ataques com pretexto para poder contra-atacar. E o presidente da Ucrânia vai fazer um discurso por videoconferência no Congresso americano nesta quarta-feira. Quem tem as informações é a repórter Carolina Novaes.
Essa não é a primeira vez que Volodymyr Zelensky faz um pronunciamento em órgãos de outros países. No começo deste mês, ele discursou nos parlamentos da União Europeia e do Reino Unido. Na semana passada, o Senado americano aprovou uma ajuda no valor de 78 bilhões de reais para a Ucrânia. E a Casa Branca afirmou que vai continuar apoiando o país com ajuda econômica, humanitária e com o envio de armas. O presidente Joe Biden avalia a possibilidade de viajar à Europa para discutir pessoalmente com os líderes europeus sobre a invasão russa. Um provável destino seria Bruxelas, na Bélgica, sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte. De Orlando, na Flórida, Carolina Novaes. E mais de 160 carros com refugiados deixaram Mariupol, no leste da Ucrânia, nesta segunda-feira. Foi a primeira retirada de civis na cidade desde o começo da invasão ao país. Segundo autoridades ucranianas, o exército russo nega a entrada de um carregamento com comida, água e medicamentos. A cidade portuária está cercada por tropas russas e sofre os piores impactos da guerra na Ucrânia. Agora, aqui no Brasil, os candidatos do Enem vão poder escolher a área de conhecimento específico para o segundo dia de prova. Boa noite, Matheus Scavazini. A partir de quando valem as novas regras? Boa noite, Giovana. As alterações aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação valem a partir de 2024. No segundo dia de provas, os estudantes vão poder escolher entre uma das 4 áreas, que são matemática, linguagem, ciências humanas ou ciências da natureza. No primeiro dia, todos vão continuar respondendo as mesmas questões. A partir de 2024, também está prevista a inclusão de questões discursivas e não somente de múltipla escolha. As novidades são para adequar o Enem ao novo ensino médio, que começa a ser implementado este ano. O modelo prevê a flexibilização curricular, em que os estudantes poderão se aprofundar em uma área de conhecimento. Giovana? Obrigada pelas explicações, Matheus. E olha, em Belo Horizonte, quase 75% das mortes por Covid de janeiro do ano passado até março deste ano são de pessoas que não tomaram nenhuma dose de vacina. Virgínia Nalon com os detalhes. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Giovana. O levantamento da Prefeitura considera o período em que a vacinação começou aqui na capital mineira. Dos quase 5 mil óbitos, 73,5% são de pessoas que não receberam nenhuma dose do imunizante contra o coronavírus. Entre os vacinados, 13% tomaram apenas a primeira dose e os outros 13% completaram o esquema vacinal, mas tinham comorbidades. Os dados confirmam a importância dessa vacinação. Belo Horizonte tem 96% da população acima de 12 anos com as 2 doses. Giovana. Obrigada, Virgínia. E o Superior Tribunal de Justiça negou um recurso do policial militar reformado Rony Lessa, acusado pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, há 4 anos. Leonardo Aki com os detalhes agora. Boa noite. Isso mesmo, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a defesa de Rony Lessa queria a absolvição sumária e alegava que não há evidências de que o PM reformado esteja envolvido com o crime. Mas na decisão, o STJ considerou que a acusação feita pelo Tribunal de Justiça do Rio apresentou provas concretas, tanto para negar o pedido de absolvição como para submeter Lessa a júri popular. Rony Lessa e o ex-policial Elcio de Queiroz estão presos há 3 anos, denunciados pela morte da vereadora e também do motorista dela. Os dois vão ser julgados por duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às 2 vítimas. Giovana. Obrigada pelas explicações, pelo resumo, Léo. E no mercado financeiro, o dólar comercial emendou o 3º dia consecutivo de alta. Continua em recuperação desde o fim da semana passada. Subiu 1,3% e fechou a segunda-feira vendido a R$ 5,12. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o 3º dia seguido de perdas. Caiu 1,6% e ficou abaixo dos 110 mil pontos.
Agora o futebol. O Real Madrid abriu 10 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, graças a uma dupla franco-brasileira. O Mallorca jogava em casa e vacilou na saída de bola. O francês Benzema tocou para Vini Júnior, que fez 1-0. Foi o 14º gol do brasileiro, vice-artilheiro do Campeonato Espanhol. Ele só fica atrás de Benzema. O camisa 9 bateu o pênalti sofrido por Vini Júnior e ampliou para o Real. E teve mais. O lateral brasileiro Marcelo saiu do banco e cruzou na cabeça do artilheiro francês, que chegou a 22 gols na atual edição da Liga Espanhola. Mallorca 0, Real Madrid 3. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras notícias no Fala Brasil, 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa semana para você. Obrigada pela sua audiência. Boa noite.